Pessoal, então iniciei uma nova gravação para a gente falar do assunto da aula de hoje, que a gente vai criar uma nova forma de ordenação, né? Porque a gente tem várias formas de ordenar e cada uma tem alguma vantagem ou algum objetivo, uma forma diferente, e sempre tem alguém que estudou isso daí, analisou, e a gente vai chegar hoje no ponto de criar essa nova metodologia de ordenação e testar ela. Então a gente vai fazer esses testes para a gente ver como que funciona, né? Então vamos começar aqui com uma outra possibilidade. Vou manter o nosso código, né? Para ele estar brincando, eu só vou comentar depois as nossas ordenações para que a gente não tenha problema. Tem uma ordenação que é bem interessante. Deixa eu só abrir um arquivo para a gente poder. Vou colocar aqui. Vamos fazer essa nova ordenação, né? A gente tem essa possibilidade de ordenar e a gente pode brincar bastante com essas possibilidades de ordenação. E tem algumas ordenações que eu acho que são legais porque alguém já parou, já estudou e já viu como que funciona, né? Então, as pessoas já trabalharam em cima desses algoritmos para validá-los quanto à velocidade, desempenho, método de funcionamento, se é melhor, se é pior, para o que ele é melhor, né? Então, essas metodologias de ordenação a gente vai ver. Vamos ver um segundo método para a gente poder entender, né? Primeiro eu vou voltar aqui ao nosso original, só para a gente poder ter os valores na ordem, né? O primeiro é o 1400, então esse cara daqui estava lá para frente. O segundo é o ali. Então esse cara estava aqui. O terceiro, Pichal, atacado, e o Zé da esquina. Tá aí os nossos produtos, né? O nosso produto avaliado em vários locais. Essa brincadeira é importante da gente entender, que eu acho que fica interessante para a gente poder trabalhar. Tá aqui o original. Como que a gente pode imaginar formas de ordenar, né? Eu acho que uma das formas de ordenação mais interessantes que a gente poderia pensar é a gente pegando exemplos do nosso dia a dia. A gente tem vários exemplos que a gente tem no dia a dia, só que a gente não percebe muito, né, da utilização desses algoritmos. Acho que a grande maioria já teve a experiência de brincar com algum jogo de cartas, né? E quando você pega, por exemplo, um jogo de cartas qualquer, você pega a primeira carta, você coloca ela. Você recebe a segunda, você coloca a terceira, a quarta. Vamos supor que você pegue lá, para a gente manter nossa quantidade, você pegue lá 5 cartas. E aí você tem suas 5 cartas na mão. Duvido, mas duvido, cara. Se você pega as cartas do jeito que você recebe, você deixa. Você olha as cartas e você começa a querer colocar elas em ordem. Você tem lá, ou é a ordem da regra do teu jogo, é uma ordem crescente, alguma coisa desse tipo, você já faz uma ordenação, né? Então, quando você pega suas cartas, você já começa a imaginar assim, eu preciso colocar em ordem. Então, você pegou a primeira carta. O que você faz com ela? Nada, né? Você não faz nada com a primeira carta. A primeira carta não faz sentido a gente mexer com ela, porque ela é a única carta que a gente tem. Mas a partir do momento que você pegou a sua segunda carta, você vai olhar para as duas e vai olhar assim: essa daqui é menor. Então você vai trocar as duas de posição. Normalmente é esse o objetivo nosso, né? Então a gente recebe uma terceira carta, você vai ver, ela é menor que essa segunda daqui? Ela é menor que a primeira? Ela encaixa aqui na frente. Então a gente vai colocando, né, as nossas cartas em ordem. É difícil a gente não utilizar
é uma metodologia de ordenação quando a gente está mexendo com algum jogo de cartas. É raro, dificilmente a gente não consegue fazer isso daí. Você pegou as cartas e colocou ela em ordem na mão. Se não for a regra do jogo deixar ela na ordem que você recebe, você sente essa necessidade de ordenar. E como que a gente faz essa ordenação de cartas, né? Essa ordenação de cartas, normalmente a gente pega assim, olha, ó, beleza, eu peguei a primeira. Então eu peguei a primeira, vamos supor aqui que eu peguei a minha primeira carta. Eu olho essa aqui, a minha primeira carta. Não vou fazer nada com ela, porque é a primeira que eu tô vendo, então eu não tô vendo as demais cartas, né? Eu só tô vendo essa, legal, então tenho essa carta daqui vai ser a que eu vou trabalhar agora. Eu recebo uma segunda carta. Quando eu recebo essa segunda carta, normalmente o que, que a gente faz? A gente olha para quem está à esquerda, né? Então, olhando de frente, quem está à esquerda, eu vou sempre falar assim, deixa eu testar. Esse valor, essa carta daqui que eu estou olhando, ela é maior do que a que está na esquerda ou é menor? Ah, ela é menor. Se ela é menor, eu troco. Então, se eu fizer isso daqui, eu olhei, peguei e recebi essa segunda carta, eu olhei, essa carta daqui é menor que essa? É, olha lá, 5.400 é menor que 14, então sim, é menor. Então eu vou pegar e fazer a troca de lugar. Troquei essas duas de lugar. Aí eu recebo uma próxima carta, eu recebi essa aqui. Então eu recebi agora a minha terceira carta. Aí eu olho, essa carta é menor que essa carta? É. Então eu vou lá e faço o quê? Troco de lugar. Venho aqui e faço a minha troca de posição. Fiz essa troca de posição, mas eu ainda estou com ela. Aí eu estou segurando ela ainda. Essa daqui é menor que essa? Não é. Se não é, eu parei as minhas trocas aqui. Eu não troco mais ela de posição. Aí eu pego essa daqui, que agora vem a minha quarta carta. Eu vou pegar minha quarta carta e olho. Essa minha quarta carta, ela é menor que essa carta daqui que está à esquerda? É. Troco as duas de posição. Então, vamos trocar as duas de posição. Troquei as duas de posição. Beleza, olha lá que legal, já inverti. Estou segurando ela ainda. Ela é menor que a que está na esquerda? Não, não é. Então, parei, ela está no lugar certo. Essa aqui chegou já no seu destino. Agora eu vou pegar essa última carta. Então, peguei a última carta. Lembrando, eu ignorei a primeira e testei todas as demais, porque a primeira não dá para comparar com ninguém. Então, eu começo a partir da próxima. Comecei a partir da próxima e acho a que eu quero e vou trocando com quem está à esquerda. Cheguei aqui, olha lá, 5.600, a minha carta é menor do que quem está à minha esquerda? É. Então, se é menor, o que, que eu faço? Eu vou pegar agora e troco as duas de local. Troquei as duas de local. Tô com ela ainda. 5.600 é menor que 8.100? É. Então, quem está à minha esquerda, aqui, é maior. Eu preciso trocar. Olha lá, fiz a troca. Vou fazer a troca dela de posição. Troquei de posição. Agora, tô com essa ainda, apontando para ela. E aí eu falo, quem está à minha esquerda é menor? É menor. Se é menor, eu vou fazer a troca, né? Esse cara daqui, perdão, é maior? É maior. Vou fazer a troca, né? Troquei, olha lá. Mudei de posição. E aí chega na última no último teste, eu verifico. Esse cara daqui que está à minha esquerda é menor? Ele é menor, então parei aí porque já está na posição correta. Esse cara daqui, ele vai achar quem está ele vai pegar a partir do segundo elemento e vai testando com todo mundo na esquerda, até achar a posição correta e ele vai colocar ali naquela posição correta. E ele vai fazendo essas trocas. Troca de posição, testa, troca de posição, testa, troca de posição, testa, troca de posição, testa, chegou no último, não tem mais o que fazer, ele para. Então, é bem legal também, é uma outra metodologia diferente do que a gente viu até agora, que a gente viu o selection, que o selection ele acha o menor e coloca na primeira posição. Esse não, ele pega o elemento e testa com quem está do lado até chegar lá na primeira posição ou na posição correta, né? Então ele pega um elemento e vai procurando até colocar na posição correta. Então, se você for imaginar, a gente está andando com uma ordenação aqui, a gente está colocando isso daqui em alguma forma.
vamos escrever, né? Vamos colocar isso aqui em forma textual, para a gente depois tentar codificar essa ideia. Então vamos escrever um pouco para a gente tentar transformar isso daqui. Eu vou chamar esse cara aqui de novo sorte. Enquanto a gente não tem um nome melhor, ele vai ser o nosso novo sorte, nossa nova ordenação. Esse cara aqui vai ter algumas coisas. Vamos começar aqui com o nosso novo sorte. Tá lá o nosso novo sorte, por enquanto ele não me retorna nada. E tá aí, criei o meu método novo sorte. O que normalmente a gente tem que passar para ele ordenar? A gente tem que passar quem que ele vai ordenar, né? Então, como é um método de ordenação, eu vou passar para ele aqui o meu array. Então, aqui eu vou ter que passar o meu array para ele poder ordenar. Então, aqui eu vou passar um array para ele poder ordenar. Normalmente, a gente viu nos outros métodos que eu passo aonde começa e aonde termina. Então, deve ter alguma coisa desse tipo. Deve ter o meu array que eu vou passar, onde ele começa e onde ele termina. Isso daí já faz sentido, que a gente já sabe que vai ser possível. E como que eu vou fazer esses testes, né? Esses testes são interessantes e devem de ser trabalhados. Acho que a gente pode trabalhar eles de várias e várias formas, né? A gente pode começar a escrita bem, eu acho que bem em português mesmo, né? Então a gente pode começar com portuguesão, escrevendo, para ver o que a gente consegue fazer de melhor nesse momento. Porque a gente começa a fazer e fica estranho de vez em quando, né? E por causa disso, eu acho que o português serve muito para escrever o que a gente vai fazer, né? Eu acho que é importante a gente entender esse momento que o que a gente quer fazer é escrever em português. Então, a gente vai escrever em português o nosso código para que a gente possa fazer ele funcionar. Eu acho que é bem interessante esse momento de escrita dele em português, né? Então, vamos começar com a nossa escrita em português. O que eu poderia escrever de primeiro aqui, né? O que a gente fez nesse momento? Como que a gente trabalhou os nossos códigos, né? A gente tem que ter noção primeiro de como que a gente fez os nossos códigos, o nosso código de ordenação, como que a gente ordenou. Então, como que a gente fez a nossa ordenação? A primeira coisa que a gente fez foi, vou voltar, né? Como que estava. Então, só para a gente ter lá nosso momento e mais inicial, ele não volta tudo, mas eu acho que esse cara aqui estava. Qual que é o segundo? Deixa eu ver se o segundo é o ali. Isso. Tá aqui o nosso código inicial, né? A gente começou trabalhando com esse formato. Você viu que a gente não pensou muito em dizer que não, quando eu estou só com o primeiro elemento, eu não consigo fazer muitos milagres, né? A gente não consegue fazer muita coisa quando a gente está com esse primeiro daqui, né? Isso daí já ficou bem maceteado para a gente que quando eu tenho apenas um elemento, eu não preciso. Mas você viu que eu fui indo desse daqui, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Então eu já vi que eu estou em uma ordem crescente, eu estou indo para frente, né? Então é interessante que eu estou andando, eu estou indo para frente. Logo a gente vai ter que ter um laço para iterar. Isso aqui já ficou claro. Então aqui já ficou um esquema aqui. Eu vou fazer um laço que vai da posição 0 até o tamanho dele. Só que aqui é excluso, né? Sem ele. Ele vai até menor que o tamanho. Então, primeira coisa, ficou bem claro para a gente que a gente vai precisar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, primeiro passo é esse. A gente fez um laço aqui que vai fazer essa iteração. Legal. Depois, o que a gente fez, né? A gente fez
o seguinte, a gente pegou um para analisar, né? Então, a gente começou a análise a partir desse. Eu guardei esse valor aqui para ser analisado. Ele está sendo o que está sendo visto e testado. Quando eu peguei esse valor daqui, eu fiz o que com ele? Eu testei com quem estava à esquerda. Então, quem estava à esquerda, eu fiz o teste. Eu estou testando exatamente 2 a 2. Obviamente, não dá para a gente testar com mais, né? A gente sabe que todos os nossos testes, quero testar um conjunto. Então, a gente vai testando 2 a 2 para chegar na nossa resolução. Mas testei ele. Eu testo ele com o anterior a ele. 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 Então, eu começo testando esse atual com... Deixa eu ver aqui. Eita, vamos apagar e fazer de novo esse cara. Essa caixinha. Aqui vai ser o atual. E o nosso atual vai estar com o valor 1. Então, é isso daqui inicialmente. Esse cara aqui é o que a gente está testando, né? Então, é quem é o atual, é esse cara daqui. A gente está testando ele. E a gente está testando ele, a gente está analisando ele com quem? Com ele menos 1. Então, a gente está testando com o atual menos 1. Vamos chamar esse cara aqui por enquanto, né? Eu vou chamar ele por enquanto de atual menos 1. É o atual menos 1, que no caso, né, é o 0. Tá aí o atual menos 1. Então esse cara ficou com um nome estranho, não tá um nome legal ainda, mas eu já consigo testar, fazer um teste entre os dois elementos. Eu peguei posição 1 e testei com menos 1. Perfeito. Estou testando com 0. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou testando esse cara daqui, que está na posição atual, com quem está na posição atual menos 1, que é esse outro daqui. Se foi isso daí, eu acho que foi legal. Eu já estou sacando, então, como que eu faço. Eu fiz um teste, né? Vamos fazer aqui um teste, né? Se posição atual menor que posição atual menos 1, eu faço o quê? Eu troco. Eu vou trocar os dois de posição, né? Eu troco quem, né? Eu vou trocar, vou passar aqui a informação, né? Eu vou trocar no meu array, eu vou trocar a posição atual com a posição atual menos 1. E E Cris, ali em aí? cima, ali no método ali, tá escrito termina errado, tá? Tá termina. Puxa, muito obrigado, porque eu não tinha visto mesmo. Ia dar um erro porque eu ia utilizar esse nome depois em algum lugar aí e a gente ia descobrir, né? Valeu, obrigado. Agora, olha só, a gente está fazendo então um laço e ele está indo para frente, mas só que vamos fazer essa implementação, né? Eu acho que a gente pode iniciar com essa implementação. A gente vai fazer então o quê? A gente vai testar num laço crescente, a gente vai testar o atual com o anterior a ele, o atual com o anterior a ele, e ele vai trocando. Vamos ver se isso daí resolve. Então, vamos trocar esses nomes daqui, vamos começar a fazer essa ordenação. Vou transformar esse cara em público para a gente poder utilizar. Ele tem que ser estático, porque a gente está chamando ele dentro aqui do nossa própria classe. Então, public static void, novo sort. Quem que é o nosso array? O nosso array é produto, né? O nosso array é produto e a gente chamou ele de produtos. O início é inteiro e o termina também é inteiro. Estamos aí com tudo inteiro. Para deixar igual ao outro, término. Início e término. Acho que fica melhor.
Agora, a gente fez um laço. Como que a gente faz um laço, né? A gente faz o nosso laço aqui, a gente utilizou um for. Como a gente está utilizando posição, a gente está passando posição atual e posição atual menos 1, a gente precisa dos iteradores. Então, a gente precisa das variáveis. Logo, eu vou fazer um forzinho padrãozão lá, que vai ser um int i igual a 0, i menor que o término, porque é excluso, né? E mais. Tá lá, fiz um laço. Tá aí. Bacana. Montamos o nosso laço e aqui fechou ele. Logo, isso daqui a gente já traduziu para código. Pronto. Posso arrancar ele. Fiz aqui agora um C. Então vamos escrever aqui C. Aí a gente tem aqui a posição atual. Quem que é a posição atual? Para ficar mais fácil para a gente saber quem é posição atual vai ser o i. Eu não curti também, vou chamar o i de atual, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Atual. Então, esse cara aqui é o atual e o atual é incrementado. Acho que agora ficou com um nome mais bacana. Então, eu vou falar aqui o produtos na posição atual. Se ele for menor que o produtos na posição atual menos 1, né? Atual menos 1, anterior. Estou testando ele com a posição anterior a ele. Tá lá, a gente fez aqui o nosso if. Esse cara daqui a gente escreveu e tá beleza. A gente tem alguns errinhos, eu sei da existência deles, agora vamos fazer esse troca, né? A gente tem que trocar esses dois de posição. Então, para a gente trocar esses dois de posição, eu vou criar aqui um produto, e o nome desse produto vai ser produto atual. Produto atual. Esse cara daqui, ele vai receber o meu produtos na posição atual. Faz muito sentido. E agora eu vou criar um outro produto, que é o produto na posição atual menos 1. Então, produto atual menos 1. O nome ficou grande, mas eu acho que vai fazer sentido por enquanto. Produtos na posição atual menos 1. Tá aí. A gente fez isso daí. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizer que um recebeu o outro, né? Eu guardei essas duas informações, agora eu tenho que trocar de lado. Então, produtos na posição atual recebe o produto atual menos 1 e o produtos na posição atual menos 1 vai receber o produto atual. Sacar, fiz a mesma troquinha que a gente tinha brincado na aula anterior. Esse cara aqui deixou de ter sentido, então a gente acabou de fazer a troca. Perfeito. Vamos então começar o nosso teste. Vamos mandar bala aí para a gente ver. Vou fazer uma primeira compilação só para ver se a gente tem algum erro. Tem algum erro aqui, ó. O primeiro erro. Olha lá, eu posso comparar um objeto diretamente com outro objeto? Posso, mas eu tenho que implementar o comparable dele, eu tenho que fazer com que ele entenda a chamada do equals, né? Para verificar, ele transformar esse daqui e fazer o comparable. Como a gente não está fazendo por enquanto, eu não posso comparar o objeto direto, eu tenho que comparar o valor dele, ponto, get preço. Agora sim, ó. Então, esse era o primeiro ponto que eu queria passar. Que a gente precisa não esquecer que estamos fazendo comparação por preço, logo
tem que ser a comparação ali com o método que retorna o preço do nosso objeto produto. Comparou, ó, beleza, parece que está funcionando. Então, vou chamar o novo sort, vou chamar ele aqui, eu vou comentar esses caras aqui, só porque não tem sentido, por enquanto, a gente ter esse conjunto de dados, e vou fazer aqui o novo sort, que é a nossa ordenação, e ele vai passar dentro do novo sort o produtos, que é o nosso array, que vai começar na posição 0 e vai até produtos.length. Tá aí. E depois a gente vai fazer o quê? Imprimir para ver, né? Imprime produtos. E vamos ver o que vai acontecer. Só para a gente ver o código todo, tirando as mensagens, a gente vai ter uma impressão inicial. Então, a gente tem lá a impressão dos nossos produtos. Ele chama esse método de ordenação, que eu tenho certeza que ele não funciona, já deixo a dica, mas ele vai fazer alguma coisa. Então, a gente vai ver o que ele vai fazer, né? Vamos ver lá o que vai rolar. Ele deu um problema aqui, que ele disse que produtos está escrito errado, né? Olha lá, produtos não, produtos. Tira aqui as mensagens, compila. Agora, beleza. Vamos ver. Eita! Já começamos com uma exceção. E a exceção que a gente recebeu foi um array index out of bounds. Essa exceção diz que a gente tentou acessar uma posição que não era válida dentro do nosso array. Perfeito, é isso mesmo. A gente acessou uma posição que não era válida. Porque vocês lembram que quando eu comecei a nossa conversa, eu falei para vocês, a gente tem que começar aqui, na posição 1. Por quê? Porque a gente vai comparar com quem está atrás. Então, se eu começar na posição 0, eu vou tentar acessar alguém aqui, ó. Existe esse alguém aqui? Não existe. Estou tentando acessar uma posição que não existe no meu array. Array out of bounds. Exceção gerada por causa disso. Beleza, se você for ver, olha lá, ele tentou acessar a posição -1. Não tem posição -1. Por quê? O meu array ele começa na posição 0. Não existe posição negativa no array. Ele disse que isso daí aconteceu lá no novo sort na linha 42. Vamos dar uma olhadinha aqui na linha 42. Aqui, ó, justamente, ele tentou acessar 0, -1, -1. Então, eu já sei que eu não posso começar na posição 0. Eu tenho que começar na posição 1. Fica a dica aí, tem que lembrar do nosso processo. Se a gente está tentando comparar com o anterior, obviamente, se eu começar na posição 0, ele vai chutar para fora do array, vai estourar os limites do array. Estourando os limites do array, perfeito, a gente tem probleminha aí. Nessa brincadeira, a gente só muda aqui, ó, colocamos para ele iniciar na posição 1. Então, ele não vai começar a testar desse, ele vai começar a testar desse. Ele pegou esse e vai testar com ele -1. Então, esse cara é a posição 1, 1 -1, posição 0. Ele vai comparar esses dois. Aí funciona a nossa comparação. Vamos ver aqui a nossa brincadeira? Olha lá. Ó, ele fez uma comparação muito estranha. Eu disse para você que ele ordenava, mas olha que louco, ele ficou 5.400, 7.900, 8.100. O 5.600 ficou fora da posição. Depois, ficou estranho. Não gostei dessas estranhezas, não. Ficou esquisito. Eu vou pegar aqui algumas coisinhas só para a gente poder brincar, ó. Eu vou pegar aqui e vou montar igualzinho, só para a gente ter o mesmo formato de visualização, né? Vou colocar aqui um log. A gente vai colocar aqui quando ele tentar fazer a troca. Então, aqui a gente vai ter um momento aqui. Obviamente, a gente vai ter que corrigir e também vamos ter que corrigir isso aqui. Mas, pelo menos, a gente já sabe o que vai estar em cada uma das posições. Ele vai trocar a posição atual pela atual -1. É isso daí que ele vai fazer.
Ele vai fazer a troca da posição atual pela posição atual menos 1. Agora, ele vai pegar e vai falar o quê? Ele vai trocar o produto atual pelo produto atual menos 1. Então, vai fazer essa troca. E isso daí a gente vai ver o que está acontecendo. A gente vai ter esse log de informação, porque a gente não está vendo o que está acontecendo, então a gente não sabe por que ele não ordenou, né? Então, compilei, eu sei o motivo, mas vamos ficar quieto por enquanto, né? Vamos brincar aqui por enquanto, vamos ver lá o que ele está fazendo. Ele começou trocando a posição 1 pela posição 0, faz sentido, olha só. Posição 1 pela posição 0. Ele tem que trocar esses dois. Eu concordo que tem que trocar esses dois. Faz muito sentido trocar esses dois. E por que ele tem que trocar? Porque ele está analisando esse daqui, comparando com o anterior a ele. Esse cara daqui, ele é menor. Se ele é menor, ele precisa vir para a posição 0. Ele vai trocar esses dois de posição. Perfeito. Olha lá. Então, ele vai trocar o AliExpress com o bolão da informática, que é isso daí. Ele vai pegar a posição que ele está testando, que é o AliExpress, e vai trocar com o bolão da informática. Perfeito. Era isso que a gente queria. Agora, a gente vai fazer a troca do segundo com o primeiro. Então, olha só aqui. A gente vai pegar agora esse cara daqui. Então, a gente evoluiu no nosso array, a gente está andando para frente, né? E aí, o que a gente fez? A gente vai testar com o anterior. Então, esses dois aqui, eles trocaram de posição. Beleza, tá aqui, ó. Agora, eu preciso fazer o teste com esses dois. Vou pegar esse cara e ele vai testar com o anterior. Perfeito, é isso mesmo que eu quero que aconteça, aquele teste com o anterior. Isso faz parte do nosso processo. Então, a gente vai fazer a comparação do anterior. Não tem problema isso daí. Faz parte desse processo a gente comparar. Não tem esquema ruim, tranquilo. Comparou, ele troca. Legal, esse cara daqui realmente precisa ser trocado. Ele vem aqui e troca. Então, ele trocou a posição 2 com a posição 1. Olha lá o nosso log. Nosso log, ele está falando que trocou a posição 2 com a posição 1. Então, ele trocou o pichal com o bolão da informática. Correto, tá certo, ele fez isso. Aí ele foi lá para a posição 3. Legal, ele veio aqui e pegou a posição 3, o próximo elemento. E ele vai testar para ver se precisa trocar. Você vai ver que ele não fez essa troca. O 3 com o 2, ele fez a troca lá. Ó. Ué, mas tá estranho. Porque ele tinha que colocar esse cara no lugar, esse aqui ele foi para lá, ele vai pegar esse cara aqui, vai testar com esse. Ah, eu já sei o que está acontecendo, olha só. Vamos voltar no nosso processo inicial. Ele começa por aqui, correto? Ele vai pegar esse cara e vai trocar com esse. Então ele pegou e trocou, porque ele analisou se o cara da esquerda era maior. Se é maior, ele troca. Ele trocou. Aí ele vem e pega esse cara daqui e ele analisa com o cara da esquerda. E ele vem e troca. Ó, ficou legal, fez essa troca. Aí ele vem e pega esse cara daqui e analisa ele. E ele vê e troca. Tá perfeito, é isso mesmo, olha lá. Trocou. É isso que está dizendo o nosso relatório. E o meu erro está onde? Está aqui, ó, porque ele vai pegar esse último e ele vai trocar. Só que não é se ele for menor. É enquanto ele for menor, porque ele não tem que parar aqui. Essa daqui é o nosso resultado final, ó. Nosso resultado final é exatamente esse. Então, eu tenho aqui os 5.400, os 7.900, o 8.100, o 5.600 e o 14. É exatamente isso daqui. Então, o meu ordenador está fazendo se, e não é se. Ele tem que continuar. Essa troca daqui tem que acontecer mais uma vez. Ele tem que vir aqui e trocar esses dois de lugar, ó. Só que ainda não acabou, ele tem que continuar, ele vai ter que trocar esses dois de lugar. Então não é se
ele vai trocar somente com o da esquerda? É enquanto ele troca. Agora faz sentido. Já que faz sentido, a gente vai fazer a nossa correção. Esse cara daqui não é mais um if. Então a gente vai pegar e vai trocar por um while. Tá lá. Enquanto ele vai fazer a troca. Vamos ver se isso daqui vai corrigir o nosso código e o funcionamento dele, né? Opa, olha lá. Ainda tem alguma coisa estranha. Ele não está fazendo as trocas direito. Vamos ver. Compilando, executando novamente. Vamos abrir aqui. Olha lá, ele começou. Não deu muito certo. Mas o enquanto fazia tanto sentido, né? E aí? E agora? Né? Para tanto, vou deixar aqui o nosso log. Já subiu no Dropbox para vocês. A gente vai para o intervalinho, depois do intervalinho a gente continua a resolver isso daqui. Então eu paro essa gravação e a gente continua a descobrir o porquê que o nosso enquanto ainda não chegou no momento ideal. Então vou parar essa gravação, daqui a pouco, depois do café, depois da sopinha quente, depois do miojo, a gente volta.